Fala, amigos, saudações de paz para todos. Estou aqui com as escrituras, a poderosa palavra de Deus. Estou meditando aqui uma palavra, está escrita no Evangelho de João, capítulo de número 18, versículo de número 10, que diz assim: Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando a orelha direita. E o nome do servo era Malco. É forte. Queridos, que situação. Que situação lamentável desse rapaz chamado Malco. No cenário onde a gente está lendo, aconteceu no jardim do Getsemane. E aqui está um agressor e também uma vítima. Uma espada na mão afiada e um corte. Um corte muito significativo. Não apenas um corte físico. Não apenas um corte externo. Mas é um corte que vai muito além. Esse corte é muito profundo. Profundo demais. Esse homem chamado Malco, ele estava aqui, nesse cenário, a serviço do sumo sacerdote da época. E talvez, não sei o que ele quis mostrar, né? Ao se aproximar de Jesus, mostrar serviço, mostrar que estava à disposição dos religiosos da época. Enfim, ele foi tentar prender Jesus e foi surpreendido por um dos seus apóstolos, conhecido como o apóstolo Pedro. Pedro era aquele cara temperamental. O temperamento de Pedro era explosivo. Pedro era explosivo. Ele não aturava muitas coisas nos ouvidos. Pedro talvez fosse não, talvez não. Pedro era aquele cara bruto, muito ignorante. E ele agia. Quando tinha de agir, ele agia. Então, esse rapaz estava... Sabe aquela sensação de que você está no lugar errado e na hora errada? Você já se deparou em uma situação semelhante a esta? No lugar onde você não deveria estar. Aquela sensação que você poderia evitar estar ali. Talvez Malco estivesse sentindo essa sensação durante o dia inteiro. Sabe? Não era para mim estar ali. Não era para mim estar naquele meio, naquele tumulto. Mas, mesmo assim, ele foi. Preste atenção que o texto vai dizer que Pedro cortou a orelha direita. É exatamente o que o texto faz menção. A Bíblia não esconde os detalhes.
E é nos detalhes que a gente se apega, que a gente se debruça. Essa orelha de Malco, direita, não poderia ser cortada, não poderia ser danificada, não poderia ter nenhum defeito. O corte nessa orelha de Malco era o fim do seu sonho. Pedro cortou o maior sonho de um homem, em especial do Malco. Pedro cortou com a sua espada o sonho de um homem. Essa orelha cortada impossibilitava dele realizar aquilo que ele mais queria, aquilo que ele mais anseiava e desejava no seu coração. Olha que coisa interessante. Mas aconteceu isso ali diante de um considerado número de pessoas, soldados romanos, muita gente estava ali. E Malco ficou ali sem entender, pensando na vida, com seu ferimento, a sua dor física, a sua orelha, a sua dor física, a sua dor espiritual, a sua dor sentimental, a sua dor na alma, de perder a chance de realizar aquilo que ele mais estava querendo realizar no seu coração. O corte nessa orelha era o fim do seu ministério. O corte nessa orelha, essa orelha cortada, ele não poderia exercer o ofício de sacerdote. Não poderia. Acredita-se que Malco já tivesse sido passado pelo crivo, por uma suposta vistoria. Uns chamam de sabatinação, ou seja, o Malco já tinha sido sabatinado. O que acontece? O sacerdote, o sumo sacerdote, ele olhava a orelha direita, que não poderia ter nenhum defeito. O polegar da mão direita era vistoriado. E o dedo grande, o dedão grande dos pés, do pé direito, também era vistoriado. E ungia-se também esse local. Orelha direita, polegar direito e o dedo do pé direito. E esse local que foi atingido era o fim do ministério de Malco. E no meio daquele alvoroço todo, Jesus sendo preso, Jesus cura a orelha de Malco e manda Pedro guardar sua espada imediatamente. Duas coisas que eu aprendo aqui nesse texto. Primeiro, Jesus estando por perto. Jesus estando por perto. E Ele sabe todas as coisas. Ele sabe do que eu quero. Ele sabe que eu me preparei. Ele não deixa que o homem impossibilite as minhas realizações, os meus sonhos. Aquilo que está no meu coração, se for bom, Ele vai realizar. Outra coisa que eu aprendo, como irmão, como servo de Deus, guarde a sua espada. Guarda a tua espada para você não ferir ninguém. Se você não guardar a sua espada, você vai sair ferindo um
aqui, outro ali, outro acolá. Cuidado, guarda a tua espada, coloca ela na bainha, renuncia essa espada, para você não sair por aí cortando sonhos de ninguém. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para ser uma bênção. Deus te abençoe.